Já no plano espiritual, Otávio pede para Diná não se entristecer e ela, reflexiva, comenta sobre o sofrimento de Maroca, ao que Otávio responde que nem todos possuem a mesma visão e sensibilidade dela. Diná, ainda pensativa, diz que nunca havia considerado o quanto todos precisam lutar para superar as dificuldades, quando de repente o espírito de Alexandre surge. Otávio afirma que já o aguardava e Alexandre responde que está às ordens, revelando que havia sido contido por outros espíritos. Em seguida, ele pergunta como Diná e Otávio estão se sentindo, mas Diná afirma que isso não importa, pois o relevante é o lugar onde se encontram. Alexandre declara que não quer permanecer com eles e questiona se pretendem continuar na Terra, ouvindo de Otávio que sim, até onde for possível. Em tom de provocação, Alexandre menciona que Otávio não conseguiu salvar o próprio filho, enquanto Diná tenta trazer calma e cita Guiomar, sendo chamada por Alexandre de ignorante. Diná pergunta então sobre Theo e Alexandre afirma que ele é muito influenciável, embora não tenha consciência disso. Diná, com compaixão, diz enxergar apenas sofrimento no semblante de Alexandre, mas ele rebate dizendo que o que ela vê é ódio. Ela, contudo, insiste em perguntar como poderá ser feliz enquanto o vê nesse estado, lembrando que o irmão André explicou que tudo o que Alexandre enfrenta é consequência de suas próprias existências passadas. Alexandre, tomado pela irritação, pede que Diná se retire do local, e nesse momento ela começa a sentir uma estranha sensação, questionando em tom preocupado o que exatamente Alexandre está fazendo. Diná começa a se sentir fraca, e Otávio imediatamente pede para Alexandre parar com o que está fazendo, alegando que ele não demonstra a menor consideração pela própria irmã, mas Alexandre retruca, afirmando que já havia mandado Diná parar com o sermão, enquanto Otávio reforça que, após a mãe, Diná é a pessoa que mais ama Alexandre, ao que ele rebate dizendo que a mãe não está o infernizando, e nesse momento Otávio acaba prendendo Alexandre e afirma que agora ele poderá enxergar o tamanho de sua força, deixando Alexandre incomodado, que pede para ser solto. Logo em seguida, Otávio abraça Diná e implora para que ela reaja, alegando que estava se deixando dominar por Alexandre, até que Júlia e Samuel surgem para oferecer forças a Diná, que em meio à fragilidade questiona por que Alexandre estava fazendo aquilo com ela, e em seguida ela e Otávio acabam se teletransportando. Em outra situação, afirma que vai até o hospital visitar o pai, e Maroca comenta que Alberto já havia dado notícias, mas Bia insiste que deseja ver com os próprios olhos, despedindo-se de Patty e partindo. Estela observa a situação e diz que Bia está sofrendo, mas não pode fazer nada, garantindo que uma das poucas coisas que se pode escolher na vida é o marido, enquanto Maroca argumenta que Estela não tinha bola de cristal, e nesse momento Patty sai com Maria rumo à escola. Maroca, então conciliador, pede a Estela que procure se entender com Raul, alegando que só tem a ela e a Raul como filhos, lembrando que são irmãos. Estela afirma que vai conversar com o irmão, embora não possa prometer nada. Já Diná, em outro momento, comenta que Alexandre continua revoltado e Otávio responde que é apenas uma questão de tempo, mas Diná confessa ter medo de se separar dele outra vez, enquanto Alexandre afirma que Diná deve ser muito importante para Júlia e Samuel descerem do trono, e Júlia explica que todos são igualmente importantes, com Samuel acrescentando que em nosso lar reina a simplicidade absoluta, diferente do vale onde Alexandre precisa permanecer, mas Alexandre argumenta que conseguiu sair de lá, ao que Samuel responde que ele terá que voltar e enfrentar o que o aguarda, frisando que Alexandre já começa a tomar consciência das maldades que pratica. Júlia então lembra quando Alexandre tentou atingir Theo, mas desistiu quando Patty o abraçou, ao que Alexandre reage dizendo que pretende pegar Theo de qualquer maneira, e desta vez será para valer. Júlia pede para que ele admita estar se arrependendo, mas Alexandre garante que não vai admitir jamais, e Samuel reforça que, mesmo contra sua vontade, ele está sendo julgado, até que Alexandre se despede de Júlia e Samuel e desaparece. Em outra cena, Guiomar comenta que no casamento deve haver amor e respeito, e Andressa declara que quando se ama de verdade, é possível passar por cima de qualquer coisa, deixando claro o desejo de ficar com Raul pelo resto de sua vida. Estela e Alberto chegam para visitar Andressa, que aproveita para perguntar sobre Ismael, e Estela responde que os médicos acreditam que seu quadro é irreversível, fazendo Guiomar questionar sobre Bia e sua reação, e Estela admite que ela ainda não sabe, enquanto Guiomar ressalta que Bia precisará do carinho de todos. Andressa então afirma que Guiomar sempre tem uma palavra amiga para todos, menos para Raul,
e Guiomar se defende, dizendo que ele a faz sofrer, tentando se explicar, mas Andresa insiste que Guiomar sabe que ela tem razão, o que faz Estela se retirar para conversar com Dona Guiomar. Nesse interim, Bia pede autorização no hospital para visitar o pai, e ao entrar no quarto, Ismael tenta conversar com ela, afirmando que poderia ter lhe proporcionado tudo, mas Bia responde emocionada que queria apenas um pai de verdade. Ao perguntar se estava sentindo dor, Ismael confessa não sentir as pernas e preferir que doessem, já que acredita que ficará paralítico e nunca mais voltará a andar, deixando Bia em choque. Ele então a chama novamente e diz acreditar que esse castigo foi lançado por Estela, mas Bia o contradiz afirmando que não, e tomado pelo desespero, Ismael pede que ela desligue os aparelhos porque não quer mais continuar vivendo, o que faz Bia sair correndo do quarto aos prantos, enquanto ele grita o nome da filha desesperadamente. Em seguida, Alberto pede para Andresa manter-se firme, mas ela admite ser difícil porque Guiomar sempre a surpreende, e Alberto aconselha que sempre que sentir vontade de obedecer, ela se afaste, e Andresa promete tentar, aproveitando para sair com o intuito de se encontrar com Raul. Depois disso, Guiomar comenta que duvida que Estela permaneça indiferente ao ver o genro fazer Bia sofrer, mas Estela responde que Bia já é uma moça e que a vida é dela, acrescentando que Andresa e Raul se amam profundamente e que sua mãe sempre dizia que em briga de marido e mulher não se deve meter a colher. Alberto avisa que Andresa pediu para dizer que havia saído, mas Guiomar retruca afirmando que falar é fácil. Sendo assim, o difícil é enfrentar a realidade que ela está vivendo. Enquanto isso, Edneia ensina as crianças a dividir e Sininha coloca um bolo na mesa. E Tato se serve com bebida até que Otávio, em forma de espírito, o adverte para não se viciar, pois esse caminho seria muito perigoso e traria malefícios, o que faz Tato desistir de beber. Diná então afirma para Otávio que continuarão vibrando por Tato e que ela mesma irá ajudá-lo, ao passo que Carmen chama por Adonai, mas não o encontra em parte alguma do hospital e acaba descobrindo do quarto dele uma carta que a deixa profundamente triste. Agenor, por sua vez, reclama do trabalho. Sofia comenta que não sabia que gato comia minhoca, e Agenor explica que é apenas algo parecido. Depois fala sobre a gata siamesa de uma madame, o que faz Lisa questionar se a dona do animal ao menos lhe paga, mas Agenor rebate mencionando que precisa aturar tanto o cachorro quanto o gato. Fátima observa que todo o trabalho é igual, enquanto Lisa ressalta que Agenor pensa que tudo é fácil e moleza, lembrando que ela própria se esforça muito no salão e questionando por que Agenor é diferente, afirmando ainda que ele gosta mesmo de facilidade. Irritado, Zeca intervém, dizendo que Agenor só sabe reclamar e chega a gritar por Lisa, pedindo que todos tenham mais alegria em casa, e anuncia que Fátima e Agenor serão avós, deixando todos animados, embora Sofia confesse ter medo de perder o bebê novamente, ao que Fátima responde que precisam comemorar e promete comprar uma champanhe. Tato, pensativo, olha para o retrato do pai e Otávio aconselha que ele pense nele e em Eduardo, lembrando que Eduardo é o único irmão que tem. Tato então vai até o quarto de Dudu, fala sobre a briga deles, mas Dudu o rejeita, e Tato admite não saber o que houve, declarando que não pedirá desculpas, porém assegura que aquilo não voltará a acontecer. Em outra situação, Theo comenta com Raul que havia prometido jantar com Lisa e acrescenta que Raul está com medo de Guiomar. Quando o telefone toca e Raul atende, informando que Estela combinou um jantar com Andresa, ao que Estela confirma que Raul aceitou e começa a se arrumar. Mas nesse instante, acaba sentindo a presença de Diná novamente, dizendo sentir e questionando se ela estava ali, ressaltando que não conseguia vê-la, por telepatia. Diná transmite estar triste por causa de Estela, que pergunta o motivo, mas Diná responde que falará depois, e Estela clama para que ela não vá embora. Alberto chega e Estela garante que o espírito de Diná esteve ali, revelando que a irmã está triste com ela, e em seguida questiona o que poderia ter feito para deixar Diná chateada. Enquanto isso, Bia diz a Igor que Ismael não poderia ter lhe pedido aquilo. Igor procura explicar, ao que Bia confessa não saber o que será do pai, mas Igor comenta que nada acontece por acaso e que Ismael mesmo fez de tudo para que as coisas chegassem àquele ponto, sendo obrigado agora a enfrentar as consequências. Bia afirma que será muito difícil e nesse momento encontra Carmen chorando, perguntando o que houve, e Carmen revela que Adonai foi embora e a deixou, sem dizer para onde, pedindo desculpas a Bia porque precisava trabalhar. Bia conta a Igor que Adonai deu um fora em Carmen, e Igor pondera que as coisas em si são simples, mas as pessoas é que acabam complicando. Igor convida Bia para ir até a casa dele, mas antes ela passa na locadora e pede para usar o telefone. Em seguida, acaba encontrando Carmen novamente, e ao conversar com ela, faz o convite para que ambas fossem juntas à praia, ressaltando que Igor é uma pessoa maravilhosa, o que faz Carmen refletir e admitir que talvez não fosse uma má ideia. E assim Bia avisa a Igor que Carmen também irá com ele,
deles. Enquanto isso, Otávio observa em espírito e comenta que Júnior começa a reagir contra a má influência de Alexandre, ao que Samuel acrescenta que essa influência está enfraquecendo gradativamente, pois as vibrações dos bons espíritos e o trabalho incansável dos irmãos espirituais começam a atingir Alexandre, embora ressalte que essa tarefa ainda permanece a cargo de Diná, e Júlia pede para Otávio se manter vigilante, desaparecendo logo em seguida juntamente com Samuel. Em outro momento, Patty brinca com o colar até que Maroca a encontra com a joia, e Estela afirma que o objeto precisa ser guardado, mas diante da recusa da menina, consegue retirá-lo com cuidado e leva Patty consigo. Nesse instante, Diná surge em espírito diante de Maroca, que olhava um retrato, e logo depois o espírito de Otávio também se manifesta, sendo observado por Diná, que declara que permanecerá ali porque deseja conversar com Estela, lembrando ainda que ninguém mais penteia o cabelo de Maroca, ressaltando como a mãe sempre foi vaidosa, e comenta que Maroca pediu muitas vezes para partir, mas repete a Otávio que precisa ficar, pois pretende dialogar com Estela. Enquanto isso, Bia, Carmen e Igor passeiam de carro, e em outra cena, Andresa pergunta se Estela está preocupada com Bia, ao que Estela confessa que Diná anda triste com ela, fazendo Alberto intervir, perguntando se alguém desconfiava do verdadeiro motivo do jantar. Estela então revela que deseja pedir perdão e que gostaria que ele esquecesse todas as coisas horríveis que havia dito ao outro, admitindo ainda que adora o irmão, o que emociona Andresa, que comenta ter sentido vontade de chorar, e Raul explica que sua maior dificuldade sempre foi aceitar a ideia de carregar culpa pelo desencarne de Diná, mas Alberto o tranquiliza, dizendo que ninguém tem culpa de nada, enquanto Andresa admite não ter entendido direito essa história de Diná estar triste com Estela, e Raul encerra pedindo que mudem de assunto. No mesmo instante, Patty volta a brincar com joias e sobe em um guarda-roupa, quase caindo, mas o espírito de Diná intervém e a salva, e em seguida Patty mostra um desenho para Diná e também o colar, mas Diná a tranquiliza, dizendo que não precisa esconder porque aquele pertence a ela mesma. As duas conversam com ternura, e Patty faz uma oração após Diná lhe pedir, questionando-o depois se Diná não irá mais viajar, ao que Diná dá a entender que partirá, mas que de vez em quando voltará para conversar com ela, terminando por cantar suavemente para que Patty adormeça, enquanto Otávio observa a cena em silêncio.